seja muito bem-vindo ao programa Dualidade. Hoje, um programa diferente, que nós vamos receber aqui pessoas queridas da nossa TV Mundo Maior, repórteres, jornalistas, assistente de redação. Eu estou falando da nossa querida Mariana Friedman, que é repórter, e ela que vai fazer a nossa reflexão juntos hoje. O Igor vai vir no segundo bloco, então você fica com a gente aí que tem muita coisa boa. Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Celina. Obrigada de você ter aceitado com tanto trabalho aí, com tanta correria, você está aqui com a gente. É um prazer ter você no Dualidade, viu? O prazer é todo meu. Mariana, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente sempre reflete com o público, juntos, a abertura do nosso programa Dualidade. Mas como hoje a frase é assim um pouquinho mais profunda, falando do jornalismo, eu vou jogar para você a reflexão, pode ser? Claro, pode ser. Olha lá. O jornalismo é uma paixão insaciável que só se pode digerir e humanizar mediante a confrontação descarnada com a realidade. Gabriel Garcia Marques. Você pode falar alguma coisa dessa forma de jornalismo aí, como paixão insaciável? Primeiro que o Gabriel Garcia Marques é maravilhoso, eu adoro as frases dele, as teorias dele, as reflexões dele. E Bom, vou falar um pouquinho quando eu escolhi a minha profissão. Quando eu escolhi o jornalismo, eu escolhi porque realmente eu tinha paixão por aquilo. Aquela questão das pessoas, dos profissionais repassarem a notícia de uma forma humana, colocarem ali o seu papel profissional como pessoa, porque é muito fácil você repassar uma notícia, mas o difícil é você tocar o outro com aquela notícia. Então, eu acho que o maior papel do jornalista e o maior desafio do profissional é você conseguir tocar a pessoa com a sua informação. Então, acho que quando você consegue tocar o outro de uma forma boa ou até de uma forma impactante, né? Quando a notícia não é tão boa assim, eu acho que aí você está cumprindo o seu papel. Legal. É isso que eu ia te perguntar. Independe do foco da notícia, ser boa ou ser não tão boa, o jornalista tem que pôr um pouquinho do seu eu, do seu it pessoal, para poder atingir o coração do outro, né? Exatamente. Algumas pessoas pregam que o jornalismo, ele deve ser neutro. Eu não concordo tanto com isso, porque quando você repassa a notícia só como uma informação, dificilmente você vai tocar o ser humano. Então, eu acho que, claro, você não pode manipular a notícia, você tem que passar ela de uma forma verdadeira. Mas eu acho que você tem que passar de uma forma humana. Eu, pelo menos, quando eu vejo uma matéria que o repórter se emociona ou o jornalista ele entra naquela história, eu acho que é muito mais impactante ali com o público. Dentro da sua profissão e dentro da TV Mundo Maior, já aconteceu alguma situação de te marcar assim, para você levar para a vida, para o futuro, para os seus filhos, para a história da sua experiência como jornalista? Ah, nossa, várias. Geralmente todo programa, pelo menos uma matéria me toca a equipe de jornalismo, a equipe técnica, a equipe de edição, porque são histórias reais e você está ali fazendo parte. Por exemplo, eu lembro que um dos últimos programas nós fizemos sobre o sistema prisional. Sim. E a gente conversou com uma mãe que a filha dela tinha sido presa injustamente. E ela entra numa emoção ali com a gente, conforme a gente vai conversando, e ela fala coisas tão impactantes para mim que eu tenho que me segurar para não entrar naquela emoção com ela para poder conduzir a entrevista. Então, e assim, o cenário, ela é uma pessoa muito simples, então a casa dela era muito simples. Aí você vê as condições sociais que aquela pessoa vive. Será que ela vai ter condições ali de conseguir ajudar a filha dela? E aí você também vê que aquela pessoa tem fé em Deus, ela não perdeu a fé em Deus, ela acredita, ela ora todos os dias pela filha. A filha dela também não perdeu as esperanças, crê muito em Deus. E aí você pega, nossa, realmente aquela pessoa tem fé, porque ela tem toda uma situação ali para poder, enfim, desacreditar em Deus, desacreditar na lei dos homens, e não, ela tinha ali uma fé muito forte, e isso acho que toda a equipe percebeu ali pela energia dela, uma pessoa muito sorridente, muito risonha. Eu acho que dos últimos programas, essa matéria foi a que mais me impactou. Te marcou mais, né? De alguma forma, você consegue colocar o espiritismo dentro desse seu trabalho, uma vez que é para a TV Mundo Maior, que é uma TV espírita? Eu acho que em todas as matérias, todos os assuntos, a gente consegue colocar o espiritismo, porque o espiritismo, ele está ali no nosso dia a dia, né? É uma filosofia de vida. Então, a gente consegue mesclar qualquer assunto do cotidiano
com o espiritismo. Por exemplo, o sistema prisional, a gente falou muito sobre o destino e o livre-arbítrio das pessoas. Então, por exemplo, a gente entrevistou um rapaz que tinha sido preso, ele ficou no Carandiru e ele conseguiu sair daquele meio e mudar o destino dele com o livre-arbítrio. Então você vê, você vai mesclando as histórias das pessoas com o que o espiritismo prega, com a filosofia do espiritismo. A gente usa muito o livro dos espíritos, o evangelho. Você fala para as pessoas sobre? Sim. Olha que máximo. A gente utiliza muito, principalmente, por exemplo, nós que fazemos o Mundo Maior Repórter. Nos videografismos, nos offices, a gente usa muita citação de Kardec, de Chico, de Emmanuel, para poder dar um contexto ali naquela história. Tipo, o que a gente pode tirar do espiritismo que vai auxiliar essa pessoa ou que vai explicar o que ela está passando. E eles aceitam, as pessoas geralmente aceitam. Sim, até porque a gente fala de uma forma que não vai agredir a pessoa, por exemplo. Que nem dessa mãe que eu comentei com você. Sim. Os espíritas falaram que provavelmente nas encarnações passadas, essa menina deve ter cometido algum crime e está vindo pagar nessa vida. E a gente fala isso no programa, mas a gente tenta falar de uma forma que não vai ofender a mãe. E de repente ela não ser espírita, não aceitar algumas coisas, né? Exatamente, mas até na matéria a gente comenta com ela se ela acha que isso tem um porquê. E ela diz que sim, ela acha que eles estão passando por isso porque tem um motivo. E essa prisão injusta uniu muito a família dela. Que nem o filho dela estava se perdendo para as drogas e isso acabou trazendo ele de volta. Então, ela também acha que tudo tem um porquê. Sim, sim. Então, acho que quando você trata de forma fraterna com as pessoas não se sentem agredidas, mesmo aquelas que não concordam, às vezes, com o que o espiritismo prega ou que não conhecem a doutrina. Claro. E já aconteceu, Mariana, alguma coisa, assim, numa hora de você gravar ou fazer esse seu trabalho para a TV Espírita e você se pega de surpresa com algum tipo de agressão, de palavras ou de não aceitação e que te deixou assim meio fora do foco e você teve jogo de cintura ou nunca aconteceu isso? Eu acho que de agressão não, porque geralmente a forma como nós abordamos as pessoas é de uma forma mais fraterna. A gente tenta... É combinado antes? Sim, geralmente nós combinamos antes. A não ser quando acontece, por exemplo, um povo fala na rua, que é aquele jogo do microfone, de você fazer uma perguntinha, outra perguntinha ali. Mas a gente nunca teve esse problema. Aliás, uma vez nós fomos fazer uma matéria na 25, que era sobre... A gente estava fazendo sobre o final de ano, sobre as compras de Natal, consumismo. E aí, nós fomos abordados pela polícia, porque a gente estava com a câmera ligada e eles abordaram de uma forma meio agressiva. Aí ali a equipe teve que ter um jogo de cintura para poder conversar e explicar, olha, nós somos uma TV espírita, então o nosso foco é outro, a gente não está aqui para agredir, apontar o dedo para ninguém, a gente só quer falar sobre o consumismo. Aí eles entenderam, aí a gente conseguiu conduzir de uma forma ali mais tranquila. Mais uma coisa, Mariana, quando você vai, por exemplo, fazer uma entrevista numa comunidade ou realmente num presídio, vocês têm uma proteção da polícia de São Paulo ou nunca acontece? Olha, até hoje a gente nunca precisou e também eu acredito... Consegue entrar em qualquer lugar? É mais difícil, porque assim, nós temos uma deadline. Então, às vezes... Seria um tempo para terminar o programa. A gente tem que cumprir um cronograma. Então, às vezes, por exemplo, a gente queria entrar num presídio nesse último programa do sistema prisional. Só que não deu tempo porque é muito burocrático. Tem que pedir autorização para a secretaria, pedir autorização para o governo. Então, é mais difícil. Mas a gente nunca precisou, assim, de proteção policial, nada disso. A gente já foi para manifestação, mas nunca aconteceu também nada, graças a Deus. Mariana... A gente ainda tem tempo, a nossa produtora aí, 3 minutinhos. Eu queria que você falasse para o nosso público, aqueles que têm interesse, principalmente o público jovem, tem muita gente que tem interesse em ser jornalista, em trabalhar numa TV independente de ser espírita, católica, etc. E que mensagem que você passaria para esses jovens que querem entrar realmente nisso por amor, porque gostam, mas que tem também os dois lados, né? O lado de luta, de algumas dificuldades, e tem o lado bom, lógico, de uma realização, de sonhos e etc. Conversa com eles um pouquinho. Eu escolhi o jornalismo com muita gente me criticando porque eu era muito tímida e que eu não tinha vocação nenhuma porque eu era muito introvertida.
Mas eu acho que quando você tem uma vontade ali, você sabe que aquilo é para você, eu acho que você tem que batalhar mesmo, seguir o seu caminho, buscar conhecimento, porque o jornalismo nada mais é do que a busca do conhecimento, a busca por informação. E eu acho que muitos nãos a gente recebe aí na vida, mas quando você tem ali, você sabe que é o seu caminho, acho que você vai chegar lá, alguma hora você vai chegar lá. Então é para a pessoa não ter medo, se não passar na primeira faculdade, vai na segunda, vai tentando, vai lutando pelos seus sonhos. Você é uma pessoa que lutou pelos seus sonhos. Exatamente, eu luto até hoje, porque eu ainda não alcancei os meus objetivos, né? Então, Sim. mas estou conquistando aí de pouquinho em pouquinho. E o que a TV Mundo Maior está trazendo para você como grandiosidade do ser humano? A primeira TV Mundo Maior me trouxe oportunidade, me deixou livre assim para poder criar, para poder me encontrar profissionalmente. E aqui é um ambiente que você não só consegue trabalhar assim a sua profissão muito bem, aqui a gente tem um espaço enorme, como a gente consegue crescer como ser humano, porque aqui as pessoas respiram, né, a fraternidade, respiram o amor, respiram, a gente leva uma mensagem para as pessoas, uma mensagem do bem, uma mensagem de acalento, né, para as pessoas que precisam. E eu acho que isso é um dos maiores, eu pelo menos, é uma das coisas que eu mais agradeço de trabalhar aqui. Eu posso levar o bem para as pessoas, então isso não tem preço que pague, né? Ai, Mariana, olha, a gente te agradece tanto. Eu que agradeço. A gente até espera que você volte mais vezes no programa Dualidade, porque é muito bom a gente saber, às vezes, o que acontece por trás também das câmeras, o trabalho de vocês que fazem essa equipe maravilhosa na TV Mundo Maior, que é uma emissora da Fundação Espírita André Luiz, que nós também temos maior honra e carinho de participar. Então, que Jesus te abençoe, que você tenha realmente muito mais sonhos realizados, e que você possa voltar no Dualidade brevemente. Ai, com certeza, vou aguardar o convite que eu venho, com certeza. Que bom. E você, nós vamos fazer um rápido intervalo, você fica conosco, porque daqui a pouco nós vamos conversar com Igor Cardenuto, que é assistente de redação e também é um menino super alto astral, bonito. Fica aí que a gente volta já já.